essa foto aqui, ó, Trump e presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje, essa que a gente tá vendo aqui, é uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o bolsonarismo. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Agora, isso aí é do jogo. Aí, porra, vida que segue, eu já tô vivo para destruir esses desgraçados. Agora, o que me deixa puto nas calças é a vulnerabilidade da direita ao que diz a velha mídia. Porque o paradoxo, eu falo isso no programa, prestem atenção nisso que eu vou dizer aqui. O paradoxo da direita é que ela odeia a Globo, mas ela acredita em tudo que eles falam. Vejam o que escreveu Flávio Morgenstern. Flávio Morgenstern, que hoje é um dos maiores bostas que você tem aí comentando na internet, vocês me desculpem. Top 3 bostas comentaristas é esse, cara. Deixem-me falar o que 90% sabe, mas ninguém quer admitir com todas as letras. O início das negociações de Lula com Trump na Malásia foi um desastre para a direita. Não adianta só focar numa careta do Lula em um frame, nem em ser a primeira reunião. Foi um desastre, de nada. O cara tá repetindo a mesma narrativa da Globo News. Ele não consegue falar a razão. Mas ele sabe que a reunião foi um desastre. Um desastre para a direita. Ele não consegue explicar por que foi um desastre para a direita, mas foi um desastre para a direita. E ele ainda vem com um ar professoral, é sempre muito professoral. Foi um desastre, de nada. De nada o quê, porra? Tu acabou de falar uma merda. Mais uma. Por causa do teu piti com o Eduardo Bolsonaro. Como se o ponto das análises que a gente fizesse aqui fosse o centro de tudo que tem sido dito, fosse a careta do Lula. Então aqui, ponto por ponto, explicando, destruindo a narrativa da mídia. Agora, o que é isso? É o síndrome do sujeito que tem o pipiu pequeno, e aí ele precisa olhar a Globo e falar assim, a Globo tem um pipiu grandão, então, poxa, eles estão falando, eu vou seguir o que eles falam. Óbvio que isso é por conta de, obviamente, isso é síndrome é o Eduardo Bolsonaro Derangement Syndrome, como a gente diz. Está num dos grandes veículos de comunicação da direita comentando exatamente sobre esses temas. Um veículo bom. E o problema não é o Flávio Morgenstern. Antes fosse. Ele é um top bosta. Mas tem gente dentro da oposição, no Congresso Nacional, igual. Juro para você, as mensagens que eu recebi essa semana, se vocês olhassem o grupo da oposição, que fica vazando seus prints para mídia o tempo inteiro, juro para você, é uma vergonha. Eu vou fazer o seguinte, vejam o que Andréa Sadi diz na Globo News, por exemplo. No presidente Lula, deixa muito claro que é um dia de vitória. Não importa o dia seguinte, importa... Natuzaneri e Andréa Sadi, pô, eu gosto das duas, são gente boa, mas pô, eu tenho que assistir elas também agora. Eu vou cobrar aqui. Eu vou aumentar a assinatura do Paulo Figueiredo Show para ter um auxílio em salubridade. Vamos lá. A foto, literalmente, nessa minha fala, essa foto aqui, ó, Trump e presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje, essa que a gente tá vendo aqui, é uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o bolsonarismo. Não sou eu quem está dizendo, são os próprios bolsonaristas pragmáticos que estão observando, que estão analisando a linha do tempo de toda essa negociação, desse vai e vem, dessa obstrução também da relação feita por bolsonaristas. E aí eu tô para nominar aqui, de forma bem específica, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.
eu, por falar nessa foto aqui, trazendo essa apuração pra vocês, daqui a pouco eu vou botar mais no blog, mas ontem eu conversava, Thomas, com um bolsonarista que ele me dizia assim, muito impressionante, porque a gente tentou, a todo tempo, depois que a gente percebeu que o governo Lula estava abrindo um caminho com a Casa Branca, a gente tentou que o Tarcísio, governador de São Paulo, entrasse em campo para poder reverter o tarifaço e, no final das contas, pudesse estar ali sentado ao lado de Trump, posando para uma foto como o líder que reverteu o tarifaço. Não só isso não aconteceu, como o presidente Lula, do campo opositor aos bolsonaristas, está faturando todos os louros possíveis dessa lambança que foi feita pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, que acabou resultando nas tarifas. Conversando com outro bolsonarista muito ligado à família Bolsonaro ontem, ele fala assim para mim, Sadi, o nosso problema desde o início foram as tarifas, porque ele repete o tempo todo que esse não era o objetivo deles, eles não queriam as tarifas, eles queriam só, e muitas aspas, né, porque eu tô só reproduzindo aqui a apuração que foi feita junto a eles, as sanções aos ministros do Supremo. Mas é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. E agora a retórica o tempo todo dos bolsonaristas é dizer, a gente não tem nada a ver com as tarifas. Ora, toda essa produção, tudo que a gente tá vendo, essa articulação, o resultado dessa foto foi produzido pelo principal cabo eleitoral do presidente Lula neste momento, que é Eduardo Bolsonaro. Essa foto op, a gente pode chamar de foto op, só para traduzir aqui para o nosso assinante, essa expressão que é usada, que é a abreviação de photo opportunity, né, a oportunidade de uma foto, a gente vê geralmente políticos usarem, a gente viu o Macron com o Lula aqui no Brasil recente, eles fizeram uma foto dessas. Essa aqui, nem nos melhores sonhos do Palácio do Planalto, eles conseguiriam produzir se não fosse toda essa articulação que foi feita pelo o núcleo bolsonarista junto à Casa Branca. Então agora eles estão olhando e só sobrou a eles, Thomas, a seguinte saída, dizer, mas é só a foto. Não, a foto nesse caso aqui é tudo. A foto é tudo. E o problema não é André Sadi dizer isso. Reparem, o que André Sadi está dizendo é que pessoas da oposição concordam com ela. E não. Ei, desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu. E não, eu não estou acreditando no que disse André Sadi. Eu trago esse relato porque, como eu disse, várias pessoas do Congresso Nacional vieram a mim com a mesma história. De fato, meia dúzia de bolsonaristas de gato pingado, bolsonaristas falam em... Aí vem... Esse é pior. Falam em decepção com o trumpismo. E eu mandei um áudio para até um querido amigo, membro da oposição do Congresso, dizendo, não teve recuo, não teve acordo, não teve absolutamente nada, a imprensa está fazendo o estardalhaço completo, porque esse é o papel que ela cumpre dentro do regime. Eles estão espalhando uma narrativa. E eu pergunto a mesma coisa que eu disse a vocês, houve mudança de algo, houve mudança de sanções? Não, então não tem porque ter esse faniquito. Em relação às tarifas, nós já dissemos que foi uma decisão unilateral do governo Trump. Então, você vai reclamar se o governo Trump retirar as tarifas? Agora, decepção com o trumpismo. Vou reclamar das tarifas, decepção com o trumpismo. Então o Trump decide colocar as tarifas. Vários deputados da oposição reclamam das tarifas. Digamos que o Trump cogite retirar as tarifas. Eu tenho que ter uma decepção com o trumpismo? Que papo de maluco. Tem que ter gratidão ao cara. O que o Trump deve ao Bolsonaro? O que o Bolsonaro fez pelo Trump? Então, decepção, canalice. Realmente, há pessoas com essa mentalidade. O sujeito vai lá e compra a narrativa da mídia. O que é justiça, né? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. O que o Trump deve ao Brasil? Nada. O que o Trump deve ao Bolsonaro? Nada. Trump não nos deve nada. Então, o que ele tem feito por nós é nada, é simplesmente além de graça. Graça, favor. Né? A teologia traz o conceito de graça como um favor imerecido da parte de Deus. A gente traz isso para a política e temos alguém que age com graça em relação a você, é alguém que faz a você um favor que você não merece, que é exatamente o caso do Brasil. Então a vida como ela é, Donald Trump deu isso para nós, fazendo muito mais do que nós esperávamos.
E aí eu pergunto para os deputados da oposição, senadores, etc. Trump fez isso pelo Brasil. E você fez o quê? O que fez o pessoal no Congresso Nacional? Conseguiu aprovar absolutamente nada. Não aprovaram ainda a anistia, não conseguiram. Toda hora se dividem, falas erradas, se dividem, criticam o Eduardo, se dividem dentro, correm para fazer acordo com o Centrão, com o Tarcísio. Ora, o PL, o próprio PL que está criticando o Trump agora, foi o PL que enterrou o PL das prerrogativas no Senado. Uma luta para aprovar o projeto na Câmara, e quando chegou ao Senado, a Globo falou mal do projeto, pegou mal com a sociedade, porque saiu na Globo News. E teve o Chico Buarque e o Caetano Veloso fizeram uma passeata em São Paulo. Vamos retirar. Muita gente bacana em conversa de Tarcísio, muita crítica às tarifas, muita gente que fechou a boca em relação ao trabalho do Eduardo aqui nos Estados Unidos, porque não queria que pegasse mal. Aí o sujeito vai, de novo, eu falo, é o mesmo mal de sempre, assiste a Globo News, começa a achar que houve uma vitória gigantesca do presidente Lula em relação ao Trump, que não ocorreu, e senta o pau no Eduardo, diz, me decepcionei com o bolsonarismo. Aí vem os comentaristas com picuinha com o Eduardo, tá vendo, uma grande derrota. E tem a turma ai meu Deus, e agora isso tudo está perdido. Pô, se eu desse $1 para vocês, por cada vez que eu vejo um líder, um bunda mole da oposição do Brasil me dizer que agora tudo está perdido, vocês estariam todos ricos. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.